Paz, irmãos, paz e graça. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Eu vi um dia um vídeo no YouTube que me deixou ainda com mais vontade de fazer isso, né? Uma comédia, eu sei lá o que era aquilo, criticando os pastores que falam assim: diga para o seu irmão. E dizendo que não há nada mais chato e irritante do que alguém mandar falar, dizer, diga para o seu irmão isso ou aquilo. Mas isso me estimulou ainda mais a ser mais chato ainda. Então você olha para o seu irmão aí. Diga assim: meu irmão, que bom que você está aqui. Amém. Amém. Isso é uma reunião, mas igreja é o lugar da relação. Amém? Amém? Amém. A gente foi educado por um sistema que faz a gente olhar para a nuca da pessoa que está na frente, né? Mas igreja é o lugar da relação. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou. Então não existe Deus para o homem sozinho. Amém? Para a mulher sozinha. Não existe Deus para quem está só. A gente pode ficar preso no nosso apartamento lá, sozinho. Pode morrer até com um dos nossos ídolos do passado, Raul Seixas, né? Sentado no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, até que a morte o colheu realmente, como ele mesmo profetizou. Sozinho. E quem ouviu esse homem na década de 80 dizia assim: poxa, eu achei aquele que tinha palavras. Mas era engraçado como o Raul Seixas me fazia pensar sozinho. Não fazia estar só dentro dos meus pensamentos. Aí eu comecei a ler alguns pensadores e eu percebi que eles me faziam ficar só, num mundo muito intimista. Até que eu entendi que a igreja, que era o caminho que eu estava seguindo naquele momento, era o lugar da relação. Eu nunca consegui viver uma vida espiritual sem pessoas. Não é possível. Amém? E a palavra de Deus diz o quê? É melhor serem 2 do que um, não é? Porque se um ficar em pé, o outro derruba. Amém? Misericórdia, né? Se um cair, o outro levanta. Então a nossa vida foi programada desde o começo. O Senhor Jesus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Então a manifestação de Deus é uma manifestação coletiva, amém? Por isso que Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Então tudo na nossa vida gira em torno dessa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso nos atinge. E se alguém está só, se alguém aqui tem tido problemas até de solidão, tristeza, depressão tem sido uma coisa que tem atingido tanto a vida das pessoas, não esteja só. A palavra de Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Amém? De preferência, procure inclusive pessoas chatas. Pessoas que vão dizer a você algumas coisas que talvez você nem queira ouvir. E às vezes a gente isola porque a gente não quer que as pessoas digam algumas coisas pra gente. Mas nunca esteja só. Amém? Amém. Amém? É um compromisso nosso? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Hoje é dia da ceia. E Jesus Cristo era um homem que disse assim: esses sinais seguirão aos que crerem. Amém? Você crê? Amém. Então, Jesus Cristo era um homem tão abençoado que quando ele ia falar alguma coisa, bastava ele abrir os olhos, olhar em volta e ele via o tema da sua pregação. Isso era muito interessante, ocorria sempre isso. Se você observar em vários textos que se referem a Jesus Cristo, no capítulo 6 de João, você pode ler os 71 versículos, versículo por versículo, que isso vai encher o seu coração. E você vai ver tudo se apresenta para ele. Por exemplo, naquele dia estava próxima a festa da Páscoa, né? Aquele foi o dia da multiplicação dos pães e dos peixes. E seguiram-se diversos eventos na vida dele, que fez com que ele tivesse uma palavra para dar. Porque Jesus Cristo sabia que tudo que existe, todas as coisas servem para falar de Deus. Amém? Tudo que existe, existe para comunicar Deus. Eu não entendo muito, e tem coisas que realmente eu não entendo, com o passar do tempo Deus vai me explicando. Porque essa nossa relação com Deus
É uma relação às vezes difícil porque a gente não vê. E é meio que difícil você se relacionar com algo que você não vê. E Cristo tentou resolver esse problema dizendo assim: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Talvez por isso a relação seja tão importante nesse propósito, porque quando você olha para o seu irmão que está do lado, olha para ele aí de novo. Então, você está vendo Deus. Amém? Amém. E esse é um olhar. Olhar, me permitam, é diferente de ver. Tudo tem um olhar. Eu posso olhar para Garrido e ver uma coisa. Alguém pode olhar para Garrido e ver outra coisa, né? Garrido é uma pessoa que, diferentemente de Samuel, Samuel eu já nasci amando ele, mas Garrido foi uma pessoa que eu aprendi a amar. Né? E você sabe por que eu aprendi a amar Garrido? Porque foi Samuel um dia que me fez ter um olhar diferente sobre ele. Samuel um dia chegou e falou assim: Sérgio, você já viu como Garrido é um amigo? Como Garrido é uma pessoa que não deixa ninguém esquecida? Se tem um aniversário ele liga, se a pessoa estiver doente no hospital ele vai visitar. Garrido é uma pessoa que não esquece, é um parceiro. Samuel acho que nem lembra que me disse isso, né? Eu pessoalmente tinha algumas dificuldades, porque quem conhece Garrido pessoalmente sabe como é. Mas assim, é um dos amores da minha vida, sabe? Então é uma pessoa que me preocupa, é alguém que minhas filhas se preocupam. Se nunca mais a gente ouviu falar em Garrido, a gente fica preocupado. Não é isso? Aí, ó. Né? Então, mas foi um novo olhar. Não é? Então a gente tem que aprender a olhar. E Jesus Cristo nos ensina a olhar. Olhar se aprende. Amém? As pessoas podem tomar cursos prolongados para aprender a admirar um quadro, uma obra. Não é? E o que Cristo vem fazer realmente nessa terra, eu acho que é nos ensinar a olhar. Nos ensinar a ver as coisas. Ele fala: olha para os lírios do campo, gente. Vocês estão aí preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. Olha para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam, eles não tecem. No entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então o Senhor Jesus está nos ensinando a olhar. Então olha aí para o seu irmão e veja Deus. Amém? Pode olhar para ele. Olha. Né? Eu não sei as origens de vocês, mas o Senhor Jesus está nos ensinando a olhar para as coisas. E Cristo, quando quis se comunicar para o mundo, na minha opinião, ele não encontrou nenhuma analogia melhor, nenhuma figura melhor do que a comida, do que a mesa. Ele não foi capaz de identificar algo que fosse tão, eu digo lá na minha igreja, que na minha grei, melhor dizendo, que no dia da ceia as bactérias ficam todas repreendidas. Elas não são capazes de provocar nenhum dano, né? E às vezes eu fico com o pão na mão vários tempos e normalmente eu não distribuo lá assim como normalmente eu aprendi, né? Eu pego o mesmo pão, porque isso para mim tem significado, e é esse pão que a igreja inteira tem que comer. Então todo mundo pegando na mão de todo mundo, né? E não sei se tem alguém gripado, mas isso não tem problema também, porque também os vírus estão repreendidos em nome de Jesus. E Cristo, quando quis se revelar para o mundo, a principal figura que ele usou foi a comida. Eu hoje lá faço a ceia uma vez por domingo, fora do espaço de reuniões normal nosso. Vou para uma comunidade local e abro a igreja para todas as pessoas, e esse momento para todas as pessoas. Isso serve para a gente comunicar Jesus para as pessoas. Porque Jesus Cristo, quando quis se fazer entender da melhor metáfora possível, ele usou a comida. Porque a comida é a unanimidade dos seres vivos. Todo ser vivo precisa de comida. Nem que ele mesmo produza sua comida com as plantas. Então comer é essencial, ninguém esquece. É algo tremendamente necessário. Então, na relação que Deus estabeleceu entre o Pai, Filho e Espírito Santo, estava presente a comida. E o próprio Jesus se comparou e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
E esse texto, que eu quero começar a ler pelo fim, vou tentar ficar com esse pão na mão até o final. As pessoas ainda não tinham um olhar adequado para esse ponto. Versículo 53, do capítulo 6 de João. Depois eu vou falar o contexto dessa palavra e porque estava próximo da festa da Páscoa. E se hoje Deus quiser também eu vou conseguir me concentrar o suficiente para falar também um pouquinho da Páscoa que tem a ver com esse momento. Amém? João 6, versículo 53. Todo mundo achou? Amém. João, o discípulo amado. O Evangelho de João 6, 53. Amém. Amém. Versículo 53. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles, ou quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos, ou para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Alguém havia compreendido esse olhar e havia entendido que esse alimento é o verdadeiro alimento, o pão que desceu do céu. E nesse momento, quando Jesus Cristo estava ato seguinte a esse episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, no momento anterior se aproximava a festa da Páscoa e havia uma multidão que o seguiu. E mais adiante ele vai dizer: vocês estão me seguindo por causa disso aqui, porque eu tenho dado pão para vocês. Vocês estão interessados no pão. Mas você sabe de uma coisa? Cristo não tem problema com quem só está interessado no pão, amém? Não tem problema, o convite dele é para o pão mesmo, material. Inicialmente: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? O convite é para aqueles realmente que estão muitas vezes interessados no pão, mas vão precisar adquirir um outro olhar. O grande problema, muitas vezes, na maneira como nós encaramos as coisas, irmãos, é que a gente vê com olhos que não entendem, com ouvidos que não entendem, nós ouvimos, com boca que fala e não sabe o que fala, que nós falamos. Nós não sabemos muitas vezes qual é a proposta que alguém que chega na nossa casa, que bate a nossa porta, que entra e que vem, né? Às vezes eu vejo pessoas que recebem pessoas em sua casa e perguntam: o que é que você veio fazer aqui? Às vezes a pessoa só foi lá para te ver.
E a pessoa às vezes fica incomodada. Eu vi outro dia uma cena nesse sentido. Ah, você veio fazer o que aqui? A pessoa falou assim, não, eu vim só te visitar. A pessoa achava que a pessoa foi lá só porque estava interessada em alguma coisa. E as relações estão assim conturbadas porque as pessoas não sabem como devem olhar umas para as outras hoje em dia. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muita desconfiança. Muita desconfiança. E Jesus Cristo naquela época, uma época próxima a esse, ele falou também da parábola do banquete. E ele disse o seguinte, que um senhor deu um grande banquete, uma grande festa, uma mesa farta, e chamou os principais convidados, pessoas nobres da sociedade. Mas eles começaram a dizer, olha, eu tenho que arar uma terra, eu tenho que comprar uma máquina, eu tenho que me casar, eu tenho que fazer isso e aquilo. E aí as pessoas não foram. Então ele falou assim para os seus servos, olha, vai pelas encruzilhadas. Eu quero perguntar a vocês o que é que tem nas encruzilhadas. Só tem mendigo, gente que está interessada no pão. Vai, convida gente que eu sei que é capaz de valorizar comida. Gente que eu sei que vai olhar para um pão e não vai ficar indiferente. Gente que eu sei que é necessitada, que precisa. Vai para os cegos, os aleijados, os coxos, traz todos, porque eu quero que a minha casa fique cheia. Eu quero que o meu banquete esteja cheio para que as pessoas venham e comam. O convite de Jesus é sempre esse, venha e coma, venha, beba. Com que necessidade? A necessidade de quem tem fome, de quem tem sede. Amém, irmãos? Então Jesus Cristo faz esse convite. E não é porque eles vieram que não tem um preço essa entrada, porque é cobrada vestes novas. E ele manda as pessoas vestirem, os empregados vestirem aquelas pessoas que não estão com vestes adequadas. E eu fico pensando, meu Deus, se você vai na encruzilhada pegar um monte de gente para levar para uma festa, você quer que eles venham vestidos como? Mas mesmo assim o Senhor fala, porque é um outro olhar. As vestes que Jesus Cristo fala são claras, são as vestes do coração. Amém? E na festa da Páscoa havia um requisito das vestes. Os lombos tinham que estar cingidos. Eles tinham que estar vestidos, preparados para sair, que quer dizer Páscoa, passagem, saída. Esse foi o último sinal que Deus deu no Egito, a morte dos primogênitos. E logo em seguida, aquele que não tivesse a porta marcada pelo sangue do cordeiro, o anjo viria e ali cometeria um mal contra aquela casa. Então aí começa a história da saída, da passagem, do povo que vai pelo deserto, e a lembrança que essas pessoas querem confrontar Jesus Cristo, eles querem se sentir melhores. Eles dizem assim, nossos pais comeram o maná do deserto, o pão que desceu do céu. E Jesus Cristo fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus Cristo quer se revelar através da comida, porque isso é essencial, isso todo mundo entende, porque todo mundo precisa de comer. Só que a comida é um processo. Esse processo aqui foi o processo da multiplicação, mas esse pão, ele é obtido do trigo. O trigo precisou ser amassado para que houvesse o pão. E o vinho, a uva precisou ser triturada, amassada, para que houvesse o vinho. Então, como o trigo do pão deixou-se moer, também a uva do vinho se deixou esmagar, também pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu, e ele é o Cordeiro Pascal. João fala, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o homem que eu preciso comer e beber dele para que eu tenha vida e vida em abundância. Então ele se apresenta para as pessoas como comida. E por isso que ele faz esse discurso duro no versículo 53, que ele fala que quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isso significa uma participação muito íntima. Isso significa que a nossa relação uns com os outros na igreja precisa ter esse nível de intimidade. Talvez você nunca tenha pensado em comer a carne do seu irmão. Talvez você nunca tenha pensado em beber do sangue do seu irmão. Mas esse é o nível mais íntimo que pode existir na relação entre duas pessoas. Que muitas vezes é comer junto, é beber junto. Foi impossível eu me relacionar com Samuel, com Garrido, com Helder esse tempo todo, sem a gente comer junto, né? Aliás, e como a gente comeu, né? Às vezes eu lembro que a gente ia para a churrascaria
E Samuel sempre fazia isso. Ou eu não aguento mais. Aí passava o garçom e bota mais um aqui. Porque comer faz parte, diverte. Amém? Amém. Estreita a relação. Então a comida, ela sempre está presente. Infelizmente. Repete comigo, infelizmente. As pessoas pegaram essa mesa e acharam que era um mero memorial. Acharam que pegar o pão asmo, pão sem fermento e repartir era uma mera cerimônia, e não era. Porque Jesus está se revelando para você nesse momento. Jesus Cristo está dizendo que Ele quer fazer parte do seu DNA. Ele quer fazer parte da sua estrutura física, mental, psicológica. Ele está dizendo que nessa relação você precisa experimentar, comer dele, beber dele. Amém, irmãos? Amém. Então, quando nós ceamos, Paulo inclusive dizia o seguinte: quando você cear, de preferência até come em casa. Porque naquela época a ceia realmente era uma comida. E a gente faz isso lá na Lagoa, a gente faz um café com ceia. Então a gente mata a fome do pessoal mesmo lá. Faz eles comerem, terem esse momento. E logo em seguida a gente faz talvez o ritual. Mas o objetivo é somente fazer o povo entender que Jesus é o pão da vida. E diversas vezes, em diversos momentos, inclusive outros pregadores que já estiveram lá, eu peço, dê uma palavra, que seja uma palavra que comunique Jesus com comida para as pessoas. Porque isso é um convite. Se você convidar alguém para comer na sua casa, você vai estar comunicando o amor de Deus. Amém. Amém? Principalmente se esse alguém não tiver como retribuir. Amém? Então vamos ler um pouquinho mais desses versículos aqui. Em João ainda 6, logo no começo, versículo 9, diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus Cristo falou: mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Alguns cálculos falam de 12.000 pessoas, né, se você contar as mulheres e as crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto que quanto queriam, fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Nada seja desperdiçado. Amém? Aquilo certamente foi comido depois, outros dias, em outros momentos. Mas nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Irmãos, haviam 12.000 pessoas naquele dia lá. Mas eu acredito que a maioria não viu o milagre. Porque a maioria viu o pão chegar, a comida chegar, mas não sabia de onde ela estava vindo. Esse não foi um sinal visível. É uma pena, mas a maior parte daquelas pessoas não sabia que apenas havia 5 pães e 2 peixinhos. E muitos de nós não sabemos de onde tem vindo o milagre. De onde tem vindo as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Muitos passam desapercebidos porque o olhar que Cristo está nos propondo é o olhar da fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. O menino recebe o tênis que o pai deu de presente e não quer saber de onde é que veio aquele dinheiro. É verdade ou não é? Nós estamos cercados de milagres. O livramento do assaltante, uma série de coisas que acontecem e as pessoas não sabem o quanto Jesus Cristo tem sido maravilhoso na sua vida. O filho que nasce com problema, sem problema, o leite que a gente compra. Muita gente tem visto o pão, o peixe sendo multiplicado, mas não percebe. E o Senhor Deus está nos levando a ter esse olhar. O olhar de quem entende que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Que Ele é o pão da vida, que Ele é a nossa comida e a nossa bebida. E que a minha relação, portanto, com Ele tem que ser a mesma relação que eu tenho com a comida. O objetivo é esse. Qual é a relação que a gente tem com a comida? A Bíblia chega a dizer que os glutões não herdarão o reino dos céus, que glutonaria é pecado. Porque tem gente que não se controla diante de um prato de comida, é ou não é?
Eu mesmo levei um tempo que eu precisei orar muito ao Senhor, até para poder emagrecer, porque um prato de feijão era absolutamente insuficiente, né? Principalmente se fosse uma feijoada, uma comida assim. Então algumas pessoas se relacionam com a comida de um jeito que parece que eles vão, sei lá, para a guerra ou nunca mais vão comer, né? Lá quando tinha na igreja antes as festas, que tinha a mesa posta e tal, a gente já sabia quem eram os primeiros que iriam estar ali, se servindo, não é? Então, que bom seria se a gente fizesse a mesma coisa com Jesus, se a gente pudesse correr para Jesus, se a gente pudesse comer, beber de Jesus dessa mesma maneira. Amém? Eu tenho dito que a igreja não é o culto, a igreja é o local de fé e mobilização. Então é algo com que eu vivo no meu dia a dia, na minha semana. Agora, a reunião, o culto, é um lugar que me dá prazer estar. Amém? É um lugar que eu quero estar. Por quê? Porque eu desejo ir para restaurantes. Se tem uma coisa que eu gosto é ir para restaurante. Quem não gosta de comer aqui, faz assim. Acho que não tem nenhum anoréxico aqui, né? Amém? Então eu preciso ver a comida dessa mesma forma. Eu preciso ver Jesus Cristo dessa mesma forma. Infelizmente as pessoas transformaram ele num peru no Natal, né? É interessante às vezes as coisas como elas vão saindo do eixo. Mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E ele disse assim: esse é o meu pão, esse é o meu corpo que eu parto por vós. Fazer isso em memória de mim. Mas o que? Como diz o mestre Marcos Souza Garrido, né? Que sempre enche a nossa paciência, né, Samuel, com esse negócio, né? Que quer que a gente às vezes use aquelas roupas do judeu, quer que a gente faça as outras. Não, vocês vão fazer só isso? Já que vai guardar uma parte da lei, vai guardar a lei toda, não é? Porque isso não é legalismo. Amém? Então parte aí um pedaço do pão, dá para o teu irmão, você mesmo. Agora você faz o seguinte, ó, meu irmão, eu quero continuar me partindo por sua vida. Vai passando o pão. E não pode ser outro pão, amém? É esse pão aí. Você tem que dar um jeito do pão alcançar todo mundo, amém? Amém? Pode dividir um pedaço do pão. Estão repreendidas, mais uma vez eu digo, todas as bactérias e todos os vírus. Amém? Reparte o pão. Mas diz para o seu irmão, tá? Que eu me parto por você. Eu dei trabalho aos meus irmãos. Eu tive um acidente, para quem não sabe, com minha esposa, há 3 anos. E eu resolvi me acidentar longe de casa. Então eu sei que os irmãos tiveram que se partir para cuidar de mim, tão distante, né? Samuel mesmo teve que pegar minhas filhas, levar para a estrada, chegou né? em 2 horas. Isso, eu empobreci pelo menos umas 6 pessoas, porque o custo lá foi alto, foi elevado. Até hoje a gente está pagando esses custos, né? Meu irmão então, coitadinho, ficou pobre porque de tanta pousada, de tanta coisa, tantas idas e vindas para lá e para cá. Samuel deve ter gasto pelo menos uns 500 contos só de combustível. Então isso é se partir pelos irmãos. Amém? Amém. É algo que te custa, é algo que vai ser doloroso na sua vida. Porque o seu irmão precisa de você. Amém? Então isso não pode ser um mero memorial. Amém? O que você está se comprometendo é se comprometendo de uma forma visceral. Você está dizendo: eu sou capaz de sofrer o dano por sua causa. Eu sou capaz de ficar sem dormir por sua causa. Eu sou capaz de ficar, sei lá, doente por sua causa. Eu não posso mais, quando você me apresenta um problema, dizer assim: eu vou orar por você. Não, eu vou junto com você para resolver esse problema. Eu estou contigo em todas as situações. Então é isso que Jesus Cristo fez. Eu estou me partindo. O meu corpo será despedaçado numa cruz em breve por você.
Mas eu vim para isso. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E sabe quando foi que Jesus Cristo disse isso? E está também no capítulo 6 de Mateus, ele termina lá se referindo a Judas. E foi na noite que ele foi traído, que ele tomou o pão. Amém? Foi na noite em que ele foi traído. Foi na noite em que um amigo, porque ele chamava de amigo, diz: amigo, aqui vieste. Foi na noite que um amigo dele o abandonou. Foi na noite que um amigo dele, alguém que ele era amigo, podia não ser amigo dele, mas ele era amigo, o traiu, o entregou. E como Paulo Júnior sempre faz questão de dizer, aquela era uma mesa preparada na presença do adversário. E ele próprio era a comida que ia ser servida naquela mesa. Então ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Amém? Então coma do pão. E quando você estiver comendo do pão, 12 cestos. Então coma do pão. Significa que você está aceitando não só o compromisso com Jesus, você está aceitando o corpo do seu amigo agora, do seu irmão. Amém, Jesus. Amém? Samuel é uma das pessoas que eu sei que se ele me vir caído, ele não vai passar de largo. Carreiro também eu sei. Helder também eu sei. Se me vir numa situação, não vai me deixar. E ele sabe também que se eu os vir, eu não vou deixar nessa situação. Então esse é o nível de compromisso. Então não existe uma cabeça sem corpo, e o cabeça é Cristo. E não existe um corpo sem a cabeça. Esse é o corpo de Cristo. Amém? Aí Paulo diz: semelhantemente, após haver ceado, ele tomou o cálice. Aqui tem presbítero, diácono, né? Por favor, por obséquio, distribui. Ele disse: esse é o sangue da nova aliança. Então repete comigo: sangue da nova aliança. O que é uma nova aliança? Porque aquilo que foi proposto anteriormente não custava sacrifício. Era muito fácil. Eu estava em pecado, eu estava cheio de problemas. E a Bíblia tem uma passagem muito interessante sobre Davi e Urias e o profeta Natã. O pecado é algo tenebroso na vida das pessoas. É um crime horrível, horrendo. E Davi, ele que tinha, inclusive naquela época assim era, várias mulheres, várias esposas, várias concubinas, como tinham os reis. Ele resolveu se apaixonar por uma mulher casada. E era a mulher de um dos valentes dele, Batsabá. E ele teve intimidades com ela. E achou pouco, mandou matar o marido dela. E os pecados nossos são bem graves assim. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí o profeta Natã foi falar com Davi sobre a loucura dele, sobre o erro que ele havia cometido. E ele fala de uma forma metafórica, porque eu não sei se é do jeito de Natã ou se é porque ele estava para falar do pecado do rei. Se ele estava diante de um homem muito poderoso e ele tinha que fazer isso de uma forma sutil, porque talvez a cabeça dele estivesse em jogo. E ele chega e fala assim para Davi: Davi, olha, teve um caso aqui em que o homem tinha muitas ovelhas, tinha muito gado,
E ele, não querendo sacrificar as suas ovelhas, chegando um convidado na sua casa, ele pegou o cabrito, a cabritinha do seu servo, a cabritinha de estimação, a única que ele tinha, e ao invés de querer sacrificar uma das suas, ele foi e matou a cabritinha justamente desse servo dele. Aí Davi ficou indignado e falou: rapaz, um cara desse só merece morrer. Um miserável desse merece um pelotão para fuzilar ele. Como é que faz isso? Não pode. Traz esse cara aqui que a gente vai dar um jeito nele. Aí Natan fala: você é esse cara. É você. Então ele compreendeu de que ele falava do pecado dele. E era dessa forma mesmo que as pessoas expiavam a sua culpa, matando um pobre de um cabrito inocente. E não lhe custava nada. Às vezes o cara não tirava nem do próprio rebanho. Ele ia para o rebanho do amigo, que às vezes tinha menos. E talvez fosse capaz de chegar lá com a cara de pau e dizer assim: olha, minhas cabritas, eu como estou começando um negócio agora, eu estou imaginando, viu? A Bíblia não diz isso. E assim, você não tinha uma cabrita para me emprestar assim, para eu fazer o sacrifício agora dos pecados e tal? Disse: ah, tá bom, pega um aí. E matava, sacrificava, algo que não custava nada. Essa noite, essa manhã, Samuel falou de participação, de participar da igreja, de ser igreja, de entender para onde são os recursos. É um compromisso desse nível, no nível de casamento, algo que custa. Então Jesus Cristo chega para falar do sangue da nova aliança e fala assim: este sangue cobre todos os pecados. Eu quero fazer um novo pacto com você. Eu quero pagar toda a sua dívida. Eu quero dizer que você agora não precisa temer mais por nada. Eu sou a propiciação pelos seus pecados. E esse é o sangue da nova aliança. É o meu sangue que é derramado por vós. Então faça isso em memória de mim. Isto sim, eu não tenho como reproduzir. Porque esse sangue foi derramado de uma vez por todas pelos nossos pecados. Eu não posso derramar o meu sangue pelo meu irmão. Porque o meu sangue não é vicário, mas o de Cristo é. Amém? E de uma vez por todas. Eu gosto muito dessa música, Nada Além do Sangue. Porque tem muita gente hoje em dia querendo invocar uma condição de ser santo. Uma condição de fazer coisas para agradar a Deus, mas nada além do sangue. O sangue basta, o sangue é suficiente. Então, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue que é derramado por vocês. Façam isso em memória de mim. Às vezes a gente troca o cálice. Eu acho mais correto trocar o pão, compartilhar o pão, mas o cálice a gente pode beber, porque essa é a relação direta com Cristo. Amém? Nessa hora, eu entendo e aceito o sangue da nova aliança, o novo compromisso, o novo pacto que Jesus Cristo tem com minha vida. Esse compromisso, Ele se comprometeu quando eu ainda era pecador, quando você ainda era pecador, quando você havia matado a cabrita do seu vizinho, quando você havia feito uma maior loucura, quando você nem imaginava, ali naquele momento Ele morreu por você. Amém? Então, quando você beber desse cálice nessa manhã, feche seus olhos, faça uma oração. Eu não sei o que é que você pode dizer a Deus nessa hora, não sei o que tem acontecido na sua vida, não sei quais são as condições que você tem vivido, quais são os seus pensamentos, mas Jesus está aqui sendo derramado por sua causa, por sua vida. Então beba desse cálice conscientemente, entendendo de que corpo você faz parte, entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Bebe desse cálice, entenda como se isso fosse de fato o sangue de Cristo que é derramado por sua vida. É um novo olhar, a nova maneira de ver aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Bebamos do cálice. E assim como Jesus termina com um discurso bem duro, e as pessoas dizem: duro é esse discurso, Paulo também fala uma coisa bem dura naquele dia. Eu queria que você prestasse muita atenção.
Se você não discernir o corpo do Senhor, e é por não discernirem o corpo do Senhor, por não honrarem o corpo do Senhor, repete comigo, por não honrarem o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, é que há entre vós muitos fracos, muitos cansados, muitos enfermos e muitos que dormem. Porque o corpo de Cristo é ali onde o membro é curado. É ali onde a pessoa é restaurada. É na relação, é no corpo. É ali onde ela é inserida. Porque quando um dedo está doente, eu não decepo ele e levo ele para algum mecânico ou alguma coisa assim, não. É aqui no corpo mesmo. E ele consegue adoecer todo o corpo, inclusive, porque ele mesmo está enfermo. Quem tem uma unha encravada sabe que você não consegue ficar alheio a ela. Seus cabelos não ficam lá dizendo, eu sou cabelo, eu esvoaço ao vento. Não tem nada a ver com aquela unha lá. Não tem como, não é? Então, se você não discerne no sentido de honrar o corpo de Cristo, então a sua tendência é ficar fraco, adoecer e depois morrer. Não é o elemento da ceia, mas é o que ela significa. Amém?